vou te falar um pouquinho mais sobre as assadeiras, como eu utilizo o forno convencional desde o início que eu comecei a fazer suspiros. Eu utilizo assadeiras específicas e no e-book de receita eu tirei todas as medidas e coloquei lá também a forma que eu arrumo essas assadeiras para levar assim ao forno. O espaço do forno convencional ele é grande, como eu falei, ele comporta toda essa receita que eu ensino no curso de uma vez só. Então, para isso, eu utilizo cerca de 5 bandejas grandes, e dependendo da altura do seu forno ou da grade que ela ficar, você pode utilizar até mais uma baixinha na parte de cima. Então, para isso, a gente faz uma arrumação certinha. As assadeiras têm alturas diferentes, a gente consegue colocar na parte de baixo os suspiros que são maiores e na parte de cima e colocando suspiros menores. Essas informações são super importantes para você que usa o forno convencional. Então, se o seu forno é de 6 bocas, 5 bocas, ele vai ter a mesma medida de forno e cabe certinho todas essas assadeiras que eu coloquei no e-book de receita e que eu utilizo. Se o seu fogão for ainda de 4 bocas, você consegue aproveitar também. É super importante você tirar a medida, caso você comece agora a fazer os suspiros, você tira as medidas do seu forno. Normalmente um fogão de 6 bocas, 5 bocas, ele tem uma medida tipo de 60 centímetros de largura, de profundidade, mais ou menos essa mesma medida. Então assim você consegue tirar essa medida para assim você conseguir fazer um encaixe perfeitinho de assadeiras diferentes, se o caso for o seu fogão convencional, o forno convencional. Então você pode utilizar o forno convencional e essas dicas de assadeiras te ajudam bastante também para você aproveitar todo o espaço e o tempo também de secagem dos suspiros, para colocar os suspiros de uma vez só para secar assim no forno. E se o fogão for de 4 bocas, você pode também tirar essas medidas do seu fogão, utilizar assadeiras que são mais altas na parte de baixo e na parte de cima você vai intercalando com assadeiras que são mais baixinhas. E é super importante essa arrumação que a gente faz também nas assadeiras, que eu mostrei no e-book de receita, tem fotinho certinho, colocando cada assadeira em cima uma da outra, que é pra gente sempre deixar as assadeiras com abertura, para assim ela conseguir receber um pouco de calor e também liberar, para ela não ficar só abafada lá com o calor. Então se a assadeira ficar muito abafada uma em cima da outra, não der espaço suficiente, de uma abertura assim nas laterais para ela receber calor e também conseguir circular bem esse calor, o suspiro não corre o risco de ficar murcho ou de não receber o calor suficiente nessas partes e deixar o seu suspiro mais melando. Então, toda essa arrumação que eu faço a secagem de todos os suspiros assim dessa forma. E você também pode fazer, e isso vai te ajudar bastante para você conseguir colocar toda a receita no forno e secar por tempo certinho e não interfere em nada o calor que é distribuído com o tempo. Então você consegue secar os grandes suspiros na parte de baixo, os mini suspiros na parte de cima, e eles podem ficar lá permanecendo o mesmo tempo juntos, mesmo que tenha diferença de espessura e de tamanho de suspiro, ele também não corre o risco de queimar ou de passar do ponto, então ele fica perfeito. E no seu forno que é convencional, você precisa fazer essa arrumação de bandejas, que vai te dar mais espaço de aproveitamento também para você conseguir secar todos esses suspiros. E se seu forno é elétrico, normalmente ele já vem com aquelas medidas de bandejinhas, que é ótima também, que você consegue já colocar intercalando as alturas, dependendo também do tipo e tamanho do suspiro que você está fazendo. Então isso ajuda bastante, mas se você tem forno convencional, você consegue trabalhar perfeitamente tanto quanto um forno elétrico. Então você vai estar preparada também com todas essas informações para você conseguir produzir os suspiros e não ter nenhum problema de secagem. Então distribuindo bem, você consegue secar assim e eles vão permanecer perfeitos, tanto no forno convencional secando ou no forno elétrico, com todas as informações. E lembrando sempre que a temperatura tanto no forno elétrico quanto no convencional será a mesma de 80 graus. Se você quer um suspiro que saia perfeito, sem rachaduras, que ele não fique rústico, rachando ou estourando, você mantém essa temperatura para secar todos os tipos de suspiros. Mas caso você prefira um suspiro que seja mais rústico, mais rachado, que fica super bonito também, dependendo de alguns sabores, você pode aumentar essa temperatura para 90, 100 graus, então ele já vai deixar os seus suspiros com uma característica mais rachado mesmo, mais estourando, fica bonito também para alguns tipos de sabores. E você pode colocar o nome de suspiro rústico, que já combina bem também. Mas se você quer um suspiro que seja perfeito, que não tenha rachaduras, que não estoure, aí você seca ele em 80 graus. Então até a próxima aula. E lembrando, qualquer dúvida é só comentar aqui que a gente responde para você.
E mais informações também tem no e-book de receitas que você pode estar acompanhando. Até a próxima aula!